devo de antemão anunciar que eu não estou plenamente recuperado do nosso encontro desse final de semana. Hoje de manhã eu ainda não falava, mas eu tomei um balde de chá de gengibre, aleluia. E agora estou começando a falar outra vez, graças a Deus, né? Tá todo mundo bem? Despertos e prontos para estudar? Glória. Pai, toma o nosso dia, nosso estudo, tuas letras, que o teu Espírito Santo tenha todo o poder em nós para explicar e nós entendermos mais do que a letra, mas o Espírito da palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a ler as tuas entrelinhas. Nos ajuda a discernir o coração do Pai no estudo dessa noite. E que o teu nome seja glorificado e o Senhor encontre em nós um vaso disposto a abrir sua boca para anunciar a tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, este semestre nós tivemos alguns momentos muito intensos, né? Concordam comigo? Eu estou muito contente com o avanço que nós demos no nosso estudo do panorama. Ele não se propõe a um estudo exaustivo, esmiuçante, mas o panorama tem sido ministrado aos corações para que você consiga defender tua fé. E essa apostila que nós estamos facultando a você, ela deve estar sempre contigo, para que você, num momento assim de estar diante de alguém que está te arguindo, ela te facilite a vida para você achar versículos. Na verdade, gente, nós vamos partir do pressuposto que alguém creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus dá testemunho a respeito dele. A história, a arqueologia, testifica de o que lemos na palavra tendo acontecido e sido registrado na história. Mas quem mais dá testemunho das coisas é a própria palavra. E ela é a verdade. E ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Nós podemos não entender algumas coisas, mas entenderemos toda. Porque vai chegar o dia em que a glória de Deus e o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. E aí nós vamos entender tudo. Hoje vemos como que por espelho e hoje conhecemos em parte. Mas então conheceremos face a face e a totalidade. Então, para nós defendermos a nossa fé, e vocês vão ver hoje aqui que nós vamos defender a nossa fé com a palavra. A própria palavra, ela dá testemunho daquilo que pregamos. No último dia nós vimos sobre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Ele é 100% Deus, 100% homem. Amém? Antes de Cristo subir ao céu, ressuscitado, nenhum homem entrou no céu antes dele. Não havia homem no céu. No terceiro céu, morada dos santos, morada de Deus, não havia homem. Jesus é o primeiro de uma nova criação. Ele é o primogênito da nova criação. Nós somos a continuidade dessa criação. Ele é nosso irmão mais velho. E ele é o primeiro a entrar. E ele entra como homem. E ele entra como Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, vimos aí no finalzinho da aula passada a divindade de Cristo encarnado. É complexo para nós unir uma pessoa infinita e eterna
com uma finita e temporal. Ou seja, Cristo e Jesus. Cristo, ele é infinito e eterno. E Jesus é finito e temporal. Ele nasceu e morreu. Mas não morreu. Amém? Porque morte é a palavra grega que significa o quê? Separação. Vocês já deviam saber isso, meu Deus. Eu vou reprovar todo mundo. Morte quer dizer separação. Separação de quê? Corpo que volta ao pó, do espírito e a alma que voltam para Deus que os deu. Separação. Ressurreição quer dizer o quê? Reunir espírito e alma com um corpo novo. Jesus recebeu um corpo novo, mas ele continua sendo Jesus. Então ele passou pela morte, separação. E depois ele passou pela ressurreição, tornar a unir. E ele recebeu um corpo novo. Se nós fôssemos morar na lua, Deus tinha feito o nosso corpo de pó da lua. Amém? Mas como nós íamos morar na terra, Deus nos fez do pó da terra. E aí, um dia vamos morar no céu. E adivinha? Você vai receber um corpo de pó do céu. Que é muito melhor. Corpo celestial, glorificado, maravilhoso, né? Quântico, um corpo quântico, amém? Jesus, ele era então homem e Deus. É um problema para as nossas mentes limitadas, mas a Bíblia deixa claro que a encarnação da segunda pessoa da Trindade não diminuiu em nada a sua divindade, nem mesmo nas horas de humilhação e sofrimento, como nós vimos Jesus passar. Ele continua sendo Deus. É que ele quis, o plano eterno exigia que ele se esvaziasse da sua divindade e não atuasse como Deus, e atuasse como homem enquanto aqui no planeta, para ser o nosso modelo a ser seguido. Ele era homem cheio do Espírito Santo. E nós podemos, enquanto pisar aqui nesse planeta, ser como ele era. Homem cheio do Espírito Santo. Não Deus. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou da sua divindade para ser modelo para nós de homem. Cheio do Espírito Santo. Então, ele encarnar, Cristo encarnar, Cristo é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus Filho. Ele encarnar não agride a sua divindade, não desfalca o Cristo, não altera, né? Não diminui em nada a sua divindade. Negar a completa divindade de Jesus Cristo é negar a Bíblia. E aqui é importante você entender isso quando você for defender tua fé. Os testemunhas de Jeová, eles negam isso. Negam que Jesus Cristo é Deus. Ele não é Deus, ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Testemunha de Jeová entende que só há um Deus, e ele é único. Ele é um só Deus, acabou. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, eu acabei de ler essa frase, negar a completa divindade de Jesus Cristo é negar a Bíblia. É negar a Bíblia. Então o que eles fizeram? Arrancaram um monte de versículos, e a Bíblia dos Testemunhos de Jeová não tem uma porção de versículos do cânon fechado como nós temos. Eles tiraram. Não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, mas o único deslize que eles cometeram foi no Apocalipse, quando o texto vem falando e você percebe que é Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. Chega lá no final ele fala, e eu, Jesus? E ali eles não conseguem explicar aquilo, porque é o mesmo narrador, Deus falando,
e no fim ele se declara Jesus. E é o único ponto em que uma Bíblia de Testemunho de Jeová deixou escapar uma citação da divindade de Jesus. Mas como nós vemos na nossa Bíblia que é completa, amém? João 1:1, o que diz lá? Olha para mim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? No princípio era o Logos, é a palavra no original. E o Logos, que quer dizer palavra, foi traduzida para verbo. O original é Logos, que quer dizer palavra, e que foi traduzida para verbo. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, isso é o primeiro ponto que testifica da divindade de Jesus. Entenda isso. Cristo é Deus. E Jesus, ele era e estava lá no princípio. Ele era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, assevera que esse que encarnou era Deus. Continua sendo. É eterno. Tá? Romanos 9:5, vamos lá? Um pouquinho para frente aí, Atos, Romanos 9. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Estão comigo? Romanos 9:5 declara então que de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Ele é Deus. Amém? Glória. Tito 2:13. Vamos lá. Rápido. Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia! Então, quem é que vai aparecer? O nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tá? Fica claro toda a afirmação de que Jesus, ele é Deus. Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão que a gente te apedreja. Não? Fora isso, a palavra ainda aplica nomes divinos a Cristo. Isaías 9:6 nós já vimos, né? Vamos lá, vocês têm que saber as coisas de cor, vamos lá. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é... Qual é? Maravilhoso Conselheiro. Tá? O nome dele não é maravilhoso. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Tá? Ele é um conselheiro maravilhoso. Tá? Então é Maravilhoso Conselheiro, vírgula. Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Deus forte. Amém? Então, esses nomes que são atribuídos ao menino que nasceu, é Jesus. São nomes de Deus. Né? Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Maravilhoso Conselheiro. São nomes divinos que se aplicam a Cristo, que se dá a Cristo. Aleluia. Isaías 43, vamos lá. Vocês já aprenderam a ler a Bíblia mais rápido que eu, né? Eis que a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Aleluia. Então, voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. Quem é que foi fazer isso? João Batista. Foi para o deserto.
se vestia de pelo de camelo. Por quê? Porque escorpião é alérgico a pelo de camelo. Amém? Então ele se vestia de pelo de camelo e comia gafanhoto, que é uma vagem compridona preta assim, que tem uns grãozinhos dentro, igual um feijão, com mel. Ok? Não era gafanhoto que ele comia, desses que pula. Oh, glória. Se quiser comer gafanhoto, você vai para a China, não para o deserto. Amém? Aleluia. E aí, esse que prepara o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Então, quem chega é Deus. Aleluia. Jeremias 23. Vamos lá. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Amém? Yahvé, o quê? Já falei isso aqui na aula. Tzidkenu, justiça. Lembram do mendigo que estendia a mão e ele pedia esmola? A palavra traduzida para esmola é tzedaká, justiça. Me faça justiça. Porque todo cidadão em Israel, pela lei, tem que ter, isso acho que é aqui no Brasil também, condições à vida, comida, saúde, vestimenta, cama, a coisa toda. Então me faça justiça, tzedaká, traduzido para esmola, vê se pode. E isso vem do nome de Deus, Yahvé Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. E esse nome foi dado para Jesus aqui. Senhor justiça nossa, Yahvé Tzidkenu, foi dado a Jesus, né? Nesses dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este é o nome do que será chamado: o Senhor justiça nossa. Quem é que será chamado? Esse do versículo anterior aqui, o renovo de Davi. Rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Esse é Jesus. Amém? Já aconteceu isso? Ainda não. Jesus vai voltar aqui para reinar nesta terra por 1000 anos. E renovo a palavra é no sentido de quando você corta uma árvore muito. Você corta muito uma árvore. Você não é podar a árvore assim aos poucos e só as folhas. Não, é pegar e cortar quase o caule. Tof! Aí, já viram uma árvore que nasce um galho, tem aquele baita tronco, um negócio liso, parece uma mesa, e depois nasce um galho aqui assim. Aquilo lá é um renovo. É de um lugar que já não é para nascer nada, e nasce um renovo. É um galho novo, um rebento, né? E aí esse é o renovo de Davi, é Jesus. Amém? A Bíblia ainda dá ao Senhor Jesus atributos divinos. Já vimos, Isaías 9,6 diz o que mesmo? Eu vou bater em alguém aqui hoje. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, atributos divinos como eternidade são dados a Jesus. Amém? Porque Ele é Deus. Então, atributos de Deus são mencionados em relação ao menino, a Jesus. Atributos, não só o nome, mas os atributos de Deus. A sua onisciência, onipotência, onipresença, esses são os atributos de Deus, né?
ser eterno. João 1:1 também fala da sua existência eterna, como já vimos, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, ele estava na eternidade. Apocalipse 1:8, aleluia. Não vejo a hora de dar Apocalipse para vocês, daqui uns 2 anos a gente chega lá. Brincadeira, gente, brincadeira. O ano que vem está aí, nós vamos ter Apocalipse ao vivo, direto do vale de Jezreel, com sangue na altura dos freios de um cavalo, aqui ó, aleluia. Ninguém sabe isso, né? Tem que vir no ano que vem na aula, hein? Apocalipse 1:8 declara: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, como eu coloquei para vocês, tem atributos de Deus aqui, que estão sendo mencionados para Jesus. Amém? O livro começa assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, esse Jesus está sendo chamado aqui Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o começo e o término, Alfa e Ômega. Diz o Senhor, Deus. Ele chama de Alfa e Ômega, viu? Não faça confusão aqui. O alfabeto grego, Alfa é A para nós e Ômega é O. E o alfabeto grego vai de A até O, não vai de A a Z, vai de A até O. Começa no alfa, termina no ômega. Alfa, beta, gama, delta. Ok? Alguém estudou matemática aí? Alô? Começa em alfa, termina em ômega o alfabeto. Então ele está falando de um curso inteiro, do começo ao fim, né? Ele é alfa e ômega. Aquele que é, que era e que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não é um time de futebol, o Todo-Poderoso é Jesus. Amém? Aleluia. 22, Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Aleluia. Quer dizer, ele é eterno. Ele, sem ele, nada existe. Ele começa nele, termina nele. Ele é e virá. Então tem uma existência eterna. Vamos falar agora de onisciência. Vamos lá? João 2. Jesus é onisciente? Alô? Jesus é onisciente. João 2, 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Onisciente. Vocês lembram que ele mandou Pedro ir pescar um peixe para pagar o imposto? Falou, você vai, pega um peixe, quando você pegar o peixe, lá tem 2 moedas na boca do peixe, você paga o imposto por mim e por você. Amém? Como é que ele sabia isso? Porque eu te digo, Jesus não estalou os dedos, ou com a varinha de condão, plim, fez aparecer 2 moedas de ouro, 2 denários na boca do peixe. Não. Ele não fez isso. Não é porque isso é o que o diabo queria.
que ele ordenasse aquelas pedras que se tornassem pão. Mas ele não fez, porque ele abriu mão de ser Deus. Podia ter feito, mas não fez. Mas ele é onisciente. Ele falou, esse peixe aí comeu o que não devia. Vai lá e pesca o peixe, que vai ter 2 moedas na boca dele. E não deu outra. Porque ele é onisciente. 21:17. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Tu sabes todas as coisas. Quando ele estava ele recebe a notícia de que Lázaro precisava de ajuda. Aliás, ele não recebe notícia nenhuma. Ele diz para o pessoal, nosso irmão Lázaro dorme. E eles, a Bíblia diz, achavam que ele estava se referindo ao sono, ao sono da noite. Mas Jesus estava se referindo à morte de Lázaro. Aí mandam chamar Jesus. O teu amigo Lázaro morreu. Ele falou, e ficou lá mais 2 dias. Mas ele sabia, antes que tivesse sido anunciado, que Lázaro tinha dormido. Por quê? Porque ele é onisciente. Como, na verdade é assim, gente, olha, escuta só. Quem está fazendo o papel de onisciente ali é o Espírito Santo dentro de Jesus. Viu? E aí, deixa eu te assustar, você também é onisciente. É só dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala. Porque Jesus deixou a divindade para se fazer homem, mas Deus habitava nele. E ele, homem cheio do Espírito Santo, estava nele os atributos de Deus, que estão em você também. Agora tem gente que pega essa palavra e diz, vocês são deuses. Não, não é bem isso. Nós não somos deuses, mas Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então dá para você ser onisciente. É só ter o ouvido educado ao Espírito. E dá para você ser onisciente. Eu vivo pedindo para Deus me falar qual é o peixe que eu tenho que pescar com o dinheiro lá dentro. Toda hora. Eu não sei se é porque eu não pesco, mas até agora o Espírito Santo não me falou, esse peixe aí. Mas uma hora dessa vai vir um peixão, que o Espírito vai falar, lança a tua rede, pega esse peixe aí. E nós vamos pegar. Agora, quanto a ouvir o Espírito Santo quando você está saindo de casa aqui, olha, leva isso aqui. Eu já não discuto mais, viu? Eu volto, falo, olha, não era para levar esse negócio, mas ok, tá bom, vai. Vou levar, porque eu já vi esse filme. E quando você não leva, não é bom. Então eu volto, pego e levo. E sempre eu tenho uma surpresa. Que do nada, out of nowhere, do nada, puf! E você tinha que ter ouvido. Você se livra de boa. Entenderam bem a proposta, né? Jesus, a gente diz ele era onisciente, sim, porque o Espírito Santo fez o homem Jesus onisciente. Amém? Glória. Nós lemos João 21, 17. Já lemos. Então agora,
Vamos de novo para Apocalipse. Oh, glória a Deus. Apocalipse 2. 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ele esquadrinha rins e corações. Tem algumas versões aí que é lombos. Os lombos aqui é os rins e os corações. Quer dizer, você não consegue ocultar nada dele, né? Por causa da onisciência. E isso se compara com o texto que está escrito em Jeremias. Vamos lá em Jeremias 17:1. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, na verdade, o que está escrito a respeito de alguém no coração, e ele é o Deus que sonda os corações. Então está tudo revelado a ele, oniscientemente. Amém? Não dá para esconder o teu coração de Deus. Ele sonda o teu coração. E é ali que está escrito tua história. Amém? Amém? Vamos falar então da onipresença dele. Mateus 28:20. Vamos lá. Mateus 28:20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é onipresente. Na verdade, esse mesmo Jesus está falando isto ressurreto. Ok? Porque ele não era como Jesus no corpo, nesse corpo de carne aqui, onipresente. Mas no corpo que ele recebeu e subiu ao céu, ele agora é. Então esse é um atributo da divindade de Cristo. Ele estará conosco todos os dias. Estará conosco, com todos nós. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Amém? Significa que Jesus está nessa mesa, naquela, nesse lado e nesse. Só eu que estou sozinho aqui. Não, estou eu e o Ricardo e a gente faz uma conexão aqui. Jesus está aqui entre nós. Aleluia. Jeremias 23:23. Jeremias 23:23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ou seja, Ele é Deus de qualquer lugar, em todo lugar. Deus de perto e de longe. Amém? Onipotente. Isaías 9:6 diz o que mesmo? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Onipotência. Deus Forte, Onipotente. Amém? Filipenses 3:21. Vamos lá. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Esse é o nosso Jesus. O seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, transformará o corpo da nossa humilhação, este corpo aqui,
para ser conforme o corpo da sua glória, corpo glorificado. Segundo o seu eficaz poder, não só é todo poderoso, como o poder dele é eficaz. E pode transformar. E pode sujeitar a ele mesmo todas as coisas. Onipotente. E por último, nós já lemos Apocalipse 1:8, que diz lá: sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, onipotência. Amém? Esse é Jesus. Também outro atributo de Deus é imutabilidade. Deus não muda. Você está absolutamente convicto de que Deus não muda? Hã? Tá? Deus não muda. Pode mudar a maneira como Ele se relaciona conosco, que de crianças nós passamos a jovens e depois a gente vira adulto ou até pai, e aí Ele vai mudando a maneira de se relacionar com o homem. Mas Ele não muda. Ele continua onipotente, onisciente, onipresente. Ele continua com todos os seus atributos, não muda. Deus não muda. A maneira como Ele se relaciona ou como nos trata pode mudar, mas Ele não muda. Hebreus 1, vamos lá? Hebreus é aqui do lado. Hebreus 1, 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles como roupa envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Ele não muda. Amém? Mas o universo todo que a gente não conhece, né? Não vou dizer que a gente conhece, porque a gente não conhece. Todo esse universo criado é como uma roupa para Deus que Ele pega, enrola, troca, põe outra. Oh, glória! É bilhões de 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 estrelas. Eu podia ficar falando bilhões aqui o resto da noite. De estrelas. Até sei lá onde, viu? É longe. Pode andar, que você não chega no fim. E Deus pega isso, enrola, joga no cesto de lavar roupa e faz outro, novo. Troca de roupa. Aleluia. Hebreus 13, 8. Hebreus 13. Mantenha esses versículos perto de você, no teu coração, na tua cabeça. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém? Não muda. Imutabilidade. Malaquias 3:6. Vamos lá? Velho Testamento, último livro. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Ele não muda. E ele tem a sua palavra empenhada com Jacó, e então os filhos de Jacó podem aprontar um monte. Eles não vão ser consumidos pela palavra de pacto que Deus tem com Abraão, Isaque e Jacó. Os filhos de Jacó aprontam todas, e eles não são consumidos. Por quê? Porque Deus não muda. Ele não vai quebrar a palavra dele, o pacto que ele fez, ele não muda. Graças a Deus, né? Colossenses 2:9. Bora lá. Filipenses, Colossenses, vamos lá. Porque nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, os atributos do Pai habitam em Cristo, em Jesus. Amém? Alguém tem alguma dúvida de que Jesus é Deus? Isso aí, né? Você pode pregar para Testemunha de Jeová, já está autorizado. Você leva essa página e leva a Bíblia, viu? Porque na dele não está lá esses textos. Esses que dizem aqui, como esse aqui, habita nele toda a divindade, eles vão colocar ali Yahvé, e não em Jesus, é em Deus. Não deixam escapar para Cristo. Troca. Aleluia. Lucas 24, 1 diz: mas já no primeiro dia da semana, é domingo, amém? De madrugada, que é o quê? 2 horas da manhã, 3. Foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida, o sepulcro vazio. Já não estava mais lá, Jesus, ok? Domingo de manhã, ok? E ele me fala aqui também do versículo 7. Versículo 7 declara, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Né? Ok? Tá bom? Então, e tem um texto, depois você procura aí na tua Bíblia, que está escrito lá que Jesus padeceu no nosso lugar e passou 3 dias e 3 noites no Sheol. 3 dias e 3 noites no Sheol. Tá? O que ele ficou fazendo lá, está escrito no livro de Jonas, capítulo 2. Quando Jonas, vamos ler, vamos lá, Jonas 2, vai. Vamos ler, você entendeu que Jesus ficou aprontando no Sheol. Jonas 2, olha só. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Presta atenção. Jonas, Deus tinha mandado ele para Nínive, ele não quis ir. Pegou um avião para Tarsis. Um navio, um barco para Tarsis. E aí a coisa não foi bem. Jogaram ele no mar, um grande peixe engoliu Jonas, ok? Isso aponta para Jesus. Tá? E olha só como é uma profecia de dupla referência. Você começa a falar aqui de Jonas no estômago do peixe, e você vai ver que não tem nada a ver com alguém dentro de um peixe. Escuta só. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, gritei. Sheol, quem foi passar? Sheol é a palavra traduzida para nós no português, inferno. Tá? Sheol. Então, Jonas não estava no Sheol, ele estava dentro de um peixe. Né? Na minha angústia, desde o Sheol, gritei. Esse aqui é Jesus. E tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Tem algum abismo lá? Nada, isso é no Sheol. E as algas se enrolaram na minha cabeça, e desci até os fundamentos dos montes. É lá no fundo da terra, no Sheol. Sabe para onde que é o inferno? É para lá. Sabe para onde é o céu? Para lá. Viu? O céu é para lá, o inferno é para lá. Tá? Desci até os fundamentos dos montes, é lá o Sheol. A terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quem é? Jesus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou
e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Quantos dias Jonas ficou dentro do peixe? 3. Então, se alguém tiver uma chave bíblica aí, ache para mim onde está escrito lá que foram 3 dias e 3 noites. Digita aí no teu celular, 3 dias e 3 noites. Nós vamos achar esse texto. Se Jesus morreu na sexta-feira, como o nosso teólogo de plantão aqui, o Davi, afirma, sexta às 3 horas da tarde, tá? Como é que domingo de manhã cedo ele já passou 3 dias e 3 noites no Sheol? Me explica. É porque ele morreu na quarta e não na sexta. Senão a conta não bate. Eu vou trazer o gráfico para vocês, tá bom? Na próxima semana eu respondo isso com um gráfico bacana, com todos os textos que eu tenho lá em cima. Mas ele não morreu na sexta-feira. Amém? Mateus 12, 40, vamos lá. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pronto. Destruiu Davi. Aleluia. E não me fala mais isso, hein? Aleluia. A palavra de Deus fala de Jesus fazendo obras divinas. Então, João 1:3, vamos lá. Vamos pegar esse testemunho aqui. João 1:3, Jesus fazendo obras divinas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse? O Verbo, Jesus. Ok? O princípio, ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele encarnou, se fez carne, habitou entre nós, ok? E olha as obras que ele faz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso é o que Jesus realiza. Como é que começa a Bíblia? Como é que começa a tua Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é o princípio? Quem é o princípio? Jesus. Então, no princípio, é em Jesus, criou Deus os céus e a terra. Que é o que nós estamos lendo aqui. Tudo foi feito por ele, para ele. No princípio, quem é o princípio? Jesus. Ele é o princípio e o fim. Então, no princípio é em Cristo, em Jesus, criou Deus os céus e a terra. É por ele, para ele, por meio dele, foi ele que fez. Amém? Hebreus 1:2, vamos lá. Hebreus 1:2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Aleluia. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Esse é Jesus fazendo o que Deus faz.
Então fica evidente que Ele é Deus. Há uma divindade em Cristo. E aqui nós estamos vendo o aspecto da criação, amém? Criou tudo, todas as coisas, do princípio. Lucas 10, 22, vamos falar de orientação, preservação. Lucas 10, 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, em Cristo é que as coisas se norteiam, são orientadas, ok? Biblicamente falando, a gente não norteia ninguém, a gente orienta, tá? Porque norteia vem do norte, e quem quer subir nas altas montanhas do norte é o diabo. Mas Deus nos orienta porque vem do leste, e Jesus vem do oriente, pela porta do oriente. Então você orienta as pessoas, não norteia, amém? Então aqui, faz sentido. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele faz essa obra de orientar, mas também de preservar. Lucas 17, 2. Vamos lá. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Por que eu li esse versículo? Porque aqui Jesus está norteando. Amém? Orientando, gente. Aleluia. Ele esclarece as coisas, orienta. Então o que ele está fazendo? Está declarando que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Que? Afunda. Afunda. Efésios 1. Efésios 1, 22. Aqui nós temos que abrir um parêntese. Olha só. Esse versículo aqui é muito importante. Efésios 1, 22 é a mais alta das maiores, maior de todas comissão. A igreja costuma nos ensinar a respeito da grande comissão, a grande comissão de Mateus 28. Ide por todas as nações, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Certo? Grande comissão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Tá? Essa é apresentada. Se você for lá na tua Bíblia, lá em Mateus 28, está escrito lá, a grande comissão. O texto que deram de nome para essa passagem. Antes, e muito maior do que isso, é essa comissão que nós vamos ler aqui. Ó. Vamos ler do 18. Efésios 1, vamos ler do 18 até o 23, até o final. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Escuta isso. Deus quer que Jesus seja o cabeça de todas as coisas. Amém? E para que ele seja feito cabeça de todas as coisas, Deus o deu como cabeça da igreja. Olha aí. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. 22. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus deu Jesus como cabeça sobre nós, que somos o seu corpo, para que ele seja cabeça de todas as coisas. Então isso é uma comissão. Fazer Jesus o cabeça de todas as coisas é uma comissão muito maior do que ir de pregar o evangelho a toda criatura. Você pode ir pregar o evangelho a toda criatura e muitos se convertem, outros tantos não. Alguns você batiza, outros não. E está tudo bem, essa é uma comissão que nós temos que realizar. Agora, Deus querer que Jesus seja o cabeça de todas as coisas, e para que ele seja feito cabeça de todas as coisas, ele deu Jesus à igreja, nos comissiona, como corpo dele, a transformar Jesus no cabeça de todas as coisas. O que quer dizer isso? Jesus tem que ser o cabeça de todos os esportes, da saúde, da sociedade, das artes, dos governos, dos planetas, das cadeiras, das filmadoras. Jesus tem que ser o cabeça dos carros, dos donos das fábricas. Jesus tem que ser o cabeça dos tudo, todas as coisas. O que você mencionar, Jesus é o cabeça. Para ele ser feito cabeça de todas as coisas, Deus deu ele para a igreja. O que nós temos que fazer? Tem que trabalhar, meu. Tem que trabalhar. Não é só ir lá pregar o evangelho. Vamos trabalhar para fazer Jesus cabeça de todas as coisas. Não é só ir pregar o evangelho para todas as criaturas. Você tem que atuar na área de governo. Fazer as leis serem iguais às do reino. Você tem que atuar na área de saúde. Fazer todo mundo curado, limpo, como é no reino. Você tem que atuar na área de educação. Fazer todo mundo aculturado à cultura do reino. E não à cultura do mundo. E aí você vai fazer Jesus cabeça de todas as coisas. É muito mais comissão do que ide. Essa é a comissão da restauração apostólica, viu? Isso não era pregado. Pastor, na verdade, gente, nesse tempo atrás, onde só tinha pastor e ovelha, o assunto era paroquial. Vocês ficam aqui dentro, fecha a porta, não deixa ninguém sair, fica aqui dentro, porque aqui é seguro, o mundo jaz no maligno, ninguém sai daqui, fica todo mundo aqui. E então o negócio era paroquial, era pastoral, era aprisco, pastor, ovelha. Mas aí tem um desafio gigante para um pastor, que é fazer a ovelha dele ir até ali do outro lado da rua, falar com aquele cara, e de pregar o evangelho a toda criatura. Vai lá e fala com ele. Já é um risco gigante para um pastor pegar uma ovelhinha e falar, olha, você vai voltar para casa, né? Vão tentar te roubar, você pega, entrega a mala e dá também a túnica, e se o cara te bater, você dá o outro lado, e tudo bem, vamos aguentar firme, e você prega, né? Agora vem a restauração apostólica, e o que nós temos que fazer na restauração apostólica? É uma coisa de conquista. E aí o que tem que acontecer? Jesus tem que ser feito o cabeça de todas as coisas. Pai do céu. E como é que nós vamos fazer Jesus o cabeça de todas as coisas, gente? É assim.
pega as paredes da igreja, arranca e cerca a cidade. Abraça a comunidade. Faz o que é reino de Deus, que vira e mexe a gente entende que está aqui dentro. Abranger uma circunscrição, uma jurisprudência, um lugar grande. E se esta igreja pegar suas paredes e lançá-las para abarcar toda a comunidade que nos cerca aqui, e fazer da comunidade que nos cerca um cantinho do céu, e se a outra igreja que está mais para lá, pegar as suas paredes e abarcar outro tanto na sua circunvizinhança, até tangenciar as nossas paredes, e as nossas vão até um X, e depois dali já é a parede da outra, e a outra igual, e a outra, e a outra. O que acontece? Nós vamos levantar os muros caídos e as portas queimadas a fogo da cidade, e o diabo não entra em São Paulo. Se quiser que vá para a Argentina. Corta isso aí. Estou brincando, hein? Amo os argentinos. Tem até uns primos lá. Ele que vá para o meio do mar. Ele que vá para o inferno. Mas não vai ficar em São Paulo. Por quê? Porque nós fizemos o reino de Deus expandir. E as paredes vão. E as paredes lá foram também. E a gente tangencia tudo. Até cercar a cidade inteira. Isso é fazer Jesus o cabeça de todas as coisas. Transformar Jesus no cabeça do líder do tráfico. Alô? É só quando a gente pega as paredes da igreja e faz elas irem até depois da favela. Traft! Abarca isso aqui. Ó. Vamos penetrando. É mais do que ir de pregar o evangelho. É um baita de um comissionamento. Essa é a comissão. Fazer Jesus o cabeça. Ele vai ser, viu? Ele vai ser. Senão não faz. É, pai. Você está orando pouco, hein? Olha isso. Você nunca vai sair bem comigo. Tudo que você falar para mim, eu vou te devolver na testa. É porque eu te amo, viu, Davi? Você sabe, né? Amém. Colossenses 1,17. Nós já lemos isso. Não estou tão velho assim. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Não lembro, não. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Ele é Jesus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas estão nele. Subsistem nele. Ele é a cola que mantém as coisas todas unidas. Sabe como é que a gente prova que Deus existe? Não sei se você já foi na aula de ciências no colegial. Agora eu acho que é ensino médio, né? Na aula de ciências o cara fala sobre a lei da entropia. Quem já lembra da lei da entropia aí? Vamos lá, vai. Alguém? Pelo amor de Deus. Lei da entropia diz o quê? A lei da entropia diz assim: todo sistema, vamos, por exemplo, entender que isso aqui é um sistema, uma garrafa cheia d'água. Todo sistema, para ele se organizar, ele gasta energia. Todo sistema, onde não se gasta energia, ele se desorganiza. Essa é a lei da entropia. Viu? Ou seja, se eu deixar essa garrafa d'água aqui e voltar daqui a 50 milhões de anos aqui para olhar para ela, ela vai estar pior.
a não ser que se gaste energia na manutenção da garrafa e da água. Se você gastar energia, você pode organizar alguma coisa. Se você não gastar energia, se desorganiza. Ou seja, não tem como, do nada, ter um Big Bang, pum, e tudo se organizar, e o Beethoven compor a 9ª Sinfonia. Não tem como. Só alguém em quem subsiste todas as coisas, que gasta energia para manter o negócio organizado. Não tem como. Tudo que você larga sozinho, desorganiza. O nada se desorganiza e não se organiza. Alguém tem que atuar e gastar muita energia para organizar o sistema. Todo o sistema. Se você pegar o gasofilácio e esse pé, e puser aí, e não fizer mais nada com ele, e voltar daqui um monte de tempo, 1 milhão de anos, esse troço virou pó. Não organiza. Ele não vai se autopintar, né? Expandir, né? Ficar bonitão, criar rodinha, sair andando, não vai. Essa é a lei da entropia. Um sistema só se organiza se você gastar energia nele. Essa nossa cadeira nós compramos na Geórgia, nos Estados Unidos, onde só se faz cadeira para a igreja. Church Chair Industries. Indústria de cadeira de igreja. Ok? É uma frescura tremenda, né? Eu fui lá na Church Chair Industries. E eles só fazem cadeira para a igreja, mais nada. Aí eu escolhi bracinho de apoiar. Eu escolhi cestinha atrás. Eu escolhi um anelzinho para pôr o copinho da ceia nessa cestinha que tem aí. E os caras me deram 25 anos de garantia nessa cadeira. Faz 25 que nós compramos. Está acabando a garantia. E olha que a cadeira está sentável. Está sentável, amém? Mas ela está bem pior de quando ela chegou aqui. Está gasta, já lavamos, e VAP, e não sei o que lá. O negócio vai ficando gasto. E a almofada, ela era fofona. Agora ela está fofinha, já está surrada. Se eu deixar essa cadeira aqui e voltar daqui 200 anos, virou tralha. Não presta para mais nada. Mesmo com toda a energia que a gente gasta nela, ela deteriora, desorganiza, vai piorando, perde um pezinho, cai no sei o que lá, solta o trau, fura o pano, e assim vai. Para se manter o universo do jeito que ele está organizado, e tudo o que acontece aqui, tem que um ser super poderoso, gastar uma baita de uma energia e manter tudo no lugar. Se Jesus virar as costas, por um instante, isso aqui desorganiza. A nossa grande comissão é fazer esse grande organizador, todo-poderoso, ser o cabeça de todas as coisas. Meu Pai. Nós vamos ter de novo. Vamos ter de novo. Estamos a caminho do Éden, o paraíso de Deus. Aleluia. Hebreus 1:3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é Jesus. E o que ele faz? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Luz, ser, e a luz é. E não vai parar de ser. Aleluia. O que Deus falou não foi fiat lux, viu? Como no latim, fiat lux, haja luz.
faça-se luz, fiat lux. Não, ele falou luz, se, porque a luz estava na mente de Deus. E ele imaginou e deu ordem a ela, se, e ela foi, aconteceu. E está até hoje. Sustenta tudo na palavra do seu poder. Amém? Chega. Pronto.